Nós agora vamos ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Edigelmo, da cidade do Guarujá. Ele pergunta ao pastor por que os padres, papas, que conhecem a Bíblia, ensinam, pregam, mas por que eles ensinam tudo diferente da Bíblia, pastor? Bom, na verdade isso ocorre nos ensinos e práticas católicas. Vamos mostrar alguns exemplos para que isso fique claro aos nossos ouvintes. Porque na Igreja Católica é uma posição que nós observamos, só se dá o pão, ou seja, a hóstia, e nunca se dá o vinho ao comungante. Se na Bíblia Jesus mandou dar os dois elementos como símbolo do seu sangue e do seu corpo. Mateus 26, 26 a 28, nós lemos como Jesus procedeu na hora da distribuição dos elementos da ceia. Quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, a ceia do Senhor é realizada dentro de um modo, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Já no catolicismo é feito de modo diferente, mormente o pão que representa o corpo de Jesus e o cálice que representa o seu sangue. Este último não é distribuído. Nós temos em seguida, por que na Igreja Católica se usam imagens, se na Bíblia Deus proibiu fazer imagens para culto. Isso nós lemos em Levítico 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, ao contrário do que ocorre na Igreja Católica, que ela tem muitas imagens de chamados santos nas paredes, no altar, enquanto nas igrejas evangélicas não tem nada dessas colocações de imagens. Outra colocação: por que na Igreja Católica o padre ensina que há um terceiro lugar no além, ou seja, depois da morte, chamado purgatório? Se na Bíblia Jesus ensinou que há apenas dois lugares, o céu e o inferno, e isso está em Lucas 16, 19 a 23, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então aqui está tirado de uma narrativa de Jesus em Lucas 16, 19 a 31, que o pobre, quando morreu, foi levado para o seio de Abraão, que era um lugar onde ele estava
em descanso, simbolizando o céu. E o outro foi para um lugar que no grego chama-se Hades, e este lugar tem dois lugares, um o seio de Abraão e o outro lugar que é propriamente o inferno, para aqueles que em vida recusam a Cristo, que não o aceitam. Então esse rico, depois de sepultado, achou-se em tormentos e clamou pedindo misericórdia. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então ele se viu muito mal depois de morto, e é o que a Bíblia ensina, dois lugares, não ensina um terceiro chamado purgatório. Por que aí na Igreja Católica se batiza bebês, ainda recém-nascidos, se a Bíblia ordena o batismo somente para os que ouvem o Evangelho e creem nele, como nós lemos em Marcos 16, versículos 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, certamente, bebês não têm a capacidade de tomar uma decisão. E agora, perguntará você, essas crianças inocentes irão se perder? Não. Mateus 19:14, Jesus disse às crianças dos seus dias que estavam sendo impedidas pelos discípulos de se aproximar dele. Jesus, porém, disse, deixai os meninos ou as crianças, não os estorveis de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então, as crianças que são inocentes, até uma faixa de 3, 5 anos, elas estão cobertas pela obra salvífica redentora que Jesus Cristo fez em favor de toda a humanidade. 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. As pessoas que não têm possibilidade de crer porque são menores, são cobertas pela obra que Cristo fez em favor de todo ser humano. A próxima pergunta é NQI. Pastor, por que há tantas perguntas acerca de casos de adultério? Em primeiro lugar, nós queremos frisar que Jesus, no seu sermão, ele pregou no capítulo 24 de Mateus, chamado Sermão Escatológico, que nos últimos tempos, que precederiam a sua volta, haveria aumento do pecado e, como consequência da liberação de certos pecados, até de drogas, hoje estão liberando, com maconha e outras drogas perigosas para os jovens, que o amor de muitos esfriariam, em vários sentidos. Não só para com Deus, como também entre o casamento, no meio dos cônjuges. Haveria uma diminuição de amor, de apego do marido à mulher, a mulher ao marido. E aí provocaria o divórcio que nós estamos observando hoje em grande profusão. Então é uma decorrência que nós vemos como consequência já do cumprimento bíblico. Agora, quero dizer aos ouvintes, nunca permitamos que acontecimentos maus que são profetizados na Bíblia deixem acontecer conosco, porque estamos prevenidos pela Bíblia. Por que vamos dar lugar a uma situação caótica, contrária à vontade de Deus, propositadamente? A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte não quer se identificar. Ela diz aqui que congrega em uma igreja, que tem uma irmã que é regente do coral.
essa irmã se divorciou do marido por ele ser um dependente químico. E atualmente ela está namorando outro rapaz. Muito bem, o pastor desta igreja sabe tudo e explica que se deve orar por esta irmã. Então a pergunta: nós que estamos juntos na obra, nos incomodamos com isso, mas o pastor solicita que não especulemos a vida dela. Queremos saber se estamos erradas. É a pergunta da consulente. Quero dizer à nossa consulente que realmente o problema é sério, muito sério. E recomendo então que a pessoa que pergunta converse com as suas irmãs e espere o pastor resolver esse caso. Entretanto, recomendo que essa pessoa que se divorciou deixe a regência do coral enquanto se estuda uma solução para o problema pelo pastor. Então, ela presidir um órgão da igreja em situação irregular realmente está errado. E ela deve deixar esse lugar por orientação do pastor e aguardar então a solução que ele vai dar para dirimir esse problema interno dessa igreja. Agora a pergunta é do ouvinte Antônio, do bairro Estuário. Pastor, esses pastores que cobram valores altos para pregar e cantores que durante o evento sorteiam carros, é correto? Ora, pergunto eu, se há pastores que cobram valores altos para pregar e da mesma forma cantores, a solução pertence aos que convidam. Por exemplo, eu como pastor de uma igreja jamais convidaria um pastor que exigisse determinada importância considerada demais para nós. Não aceitaria, quer dizer, não vou convidar. Como também não convido nenhum conjunto, porque eu sei que eles pedem muito, é um número mais ou menos regular de pessoas que precisam de hospedagem, que precisam de alimentação e etc. E ainda um valor X para como gratificação. Então, sendo a igreja não tendo recursos financeiros, não vamos onerar a igreja por uma ocasião única. A melhor maneira, em vez de reclamar, é evitar, porque assim a igreja não gasta rios de dinheiro com pessoas que se autopromovem e querem então viver nessa condição. Não me refiro a pastor, me refiro a cantor. Então, lamento que uma igreja esteja envolvida, porém, depois dessa exposição, que essa igreja esteja envolvida em sorteio de carros, porque realmente uma igreja não tem essa finalidade, não é lugar próprio para tal prática. Então, ocupar o templo da casa de Deus, onde se deve cultuar a Deus, ou em partes separadas do próprio salão de cultos, não se justifica. Aquele lugar foi consagrado para servir a Deus. Negócio de sorteio de carro é fora, que a igreja diretamente não tem a participação. A próxima pergunta também do ouvinte Antônio. Pastor, o que quer dizer dia da visitação em 1 Pedro capítulo 2, verso 12? Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Essa expressão que aparece no texto, dia da visitação, é uma referência ao juízo final. Essa expressão é usada nas Escrituras Sagradas para indicar tanto a salvação promovida pelo Senhor Jesus, como lemos em Lucas 1,68, Lucas 19,44, quanto o acerto de contas por causa da iniquidade. O apóstolo Pedro está ensinando que as atitudes e ações do povo de Deus
têm de ser tais que provoque reconhecimento de louvor ao Senhor por parte daqueles que não são crentes, que não terão como negar o poder da graça. Como Jesus disse em Mateus capítulo 5, 14 a 16, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, de tal maneira brilha a vossa luz, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, visto por eles na vida dos que temem a Deus e vivem segundo a sua palavra. Então aí está um assunto de suma responsabilidade para todo aquele que é crente em Jesus Cristo. Viver consentaneamente com a sua fé para não dar motivo de escândalo que alguém possa amanhã se afastar porque vê escândalo em alguém que se diz cristão. Então essa palavra que está constante desse texto do apóstolo Pedro é que possam ser despertados para glorificar a Deus no dia da visitação, ou seja, do juízo de Deus para julgar a humanidade. A próxima pergunta também do ouvinte Antônio. Pastor, grandes líderes com conhecimento profundo insistem na consagração de pastoras. E tem uma citação bíblica aqui de 1 Coríntios, capítulo 14, versos 33 e 34. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. O que dizer, pastor? Na verdade, o apóstolo Paulo, ao designar obreiros para a obra de Deus, foi muito claro nas qualificações expostas em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. É a passagem que eu tenho lido frequentemente para responder essa pergunta. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, olha só, não dado ao vinho, pessoa que sobe no púlpito com a cabecinha virada, porque já tomou 2 copos de vinho antes de sair de casa, não tem condições de pregar. Apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, são palavras que estão nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. E observamos da leitura, na indicação das qualificações, que o texto aponta obreiros do sexo masculino, marido de uma mulher, que governe bem a sua própria casa. E ressalta ainda o apóstolo Paulo, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Estamos referindo-se aos chefes de família. Ora, comparando o texto lido com o que ainda Paulo escreveu sobre os deveres conjugais, em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24, mostra que não há apoio bíblico realmente a mulher ocupar o cargo de pastora. Vou ler: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo.
de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E ainda repetimos o que declara mais em 1 Timóteo 2, 11 a 14. Diz o apóstolo Paulo: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não queremos dizer com isso que a mulher não tem atividade nenhuma dentro da igreja. Pelo contrário, as mulheres nos ajudam muito na ministração da nossa responsabilidade de responsáveis pela igreja de Deus. Elas têm atividade no campo da oração, no campo da visitação. As nossas irmãs estão fazendo um trabalho estupendo junto aos hospitais desta cidade, Santa Casa, Beneficência Portuguesa, e trazem resultados para nós de pessoas que aceitam as visitas delas e que depois então chegam à igreja para também conhecerem a igreja e se tornarem crentes em Jesus Cristo. Então é um trabalho presidido por um irmão nosso, Edson de Oliveira, que é evangelista da igreja, e essas irmãs, periodicamente ou semanalmente, saem para fazer visita em hospitais, fazer visita aos doentes que são solicitadas e são abençoadas com o seu trabalho. A próxima pergunta é da Mara, da Congregação Cristã no Brasil. Ela pede para o pastor falar a respeito de cremação, pastor. Eu quero dizer à nossa consulente que, de um certo modo, cremação não interfere na doutrina da ressurreição corporal de todos os cristãos. Por que digo isso? Porque os cristãos primitivos, dos dias, por exemplo, apostólicos, depois que eles deixaram este mundo, eles foram muito perseguidos pelos imperadores romanos, notadamente Nero, e eles eram postos em fogueiras, eram betumados, e ali acendia-se uma fogueira que a carne toda era cozida ou queimada, só sobravam os ossos. Então era uma situação muito penosa para os nossos primitivos cristãos, mas não há problema nenhum em que eles irão ressuscitar. Agora, de certo modo, os antigos, chamados patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó, tiveram muitos cuidados familiares, sempre com os seus parentes falecidos. Por exemplo, Abraão chegou a comprar um campo para sepultar a sua mulher Sara. Então tinha cuidado que aquele corpo estivesse bem sepultado, reverentemente sepultado, como ocorre hoje em determinados sepultamentos, aquele acompanhamento de pessoas, familiares, conhecidos, que estão prestigiando a pessoa que ficou viúva. E isso aí é o que a Bíblia recomenda para nós. Entretanto, não queremos dizer que haja ordem bíblica para proibindo a cremação, e nenhum prejuízo também no que concerne a cremação. O que eu digo é o seguinte, que o corpo do cristão, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 3, 16, 17, é o templo do Espírito Santo. Então este corpo é um corpo santificado, não pela virtude da própria pessoa, mas pela obra que Cristo fez nessa pessoa. E esse corpo, então, é levado ao cemitério, sepultado, como é comum em todo o cristianismo. Agora, se alguém quer fazer diferente, não vou dizer que esteja pecando, mas está fugindo a um princípio bíblico comum dos cristãos e daqueles que a Bíblia registra como sepultados e que foram ressuscitados
e tiveram um corpo diferente, naturalmente, corpo novo, para poderem sobreviver. Mais uma pergunta da ouvinte Mara, pastor. Ela pede para o senhor informar onde está na Bíblia que quem pregar outro evangelho seja anátema. Essa palavra já foi citada por nós, mas vamos repetir porque talvez a pessoa tenha se esquecido e ela vai se recordar agora que está no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Como dissemos, ele ficou muito assustado, muito triste, com irmãos que haviam dado ouvidos a outros que chegaram, judaizantes que queriam que se observasse o guarda do sábado, a lei de Moisés e outras festividades judaicas. Então Paulo está dizendo que não devia ser assim. Maravilho-me que de tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Está em Gálatas capítulo 1, versículo 6. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietem e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado. Não aceite outro evangelho. Aquele que Jesus pregou, Mateus, Marcos, Lucas e João, e como diz João no término do seu quarto evangelho, Jesus operou muitos outros milagres, sinais que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhas vida eterna no seu nome. Então Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. De modo que evangelho verdadeiro que Paulo pregou não apresentava a guarda de sábado como meio de salvação, nem outras obrigações ligadas à lei de Moisés, circuncisão e outras coisas mais, porque ele fazia questão de realçar o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6.